Todos os humanos têm um imenso desejo de viver, se não fosse assim não se esforçariam tanto, ou teria quaisquer trabalho, para chegar até o andar 99, e eu serei o humano que verá o fim. Essa é a 20ª e última rodada. E para ficar mais complicado, os guardiões dessa rodada são Golem. Esse lugar em especial está repleto deles, talvez seja por aquela porta. E já que sei que eles não vão só deixar que eu passe, melhor dar um incentivo a eles. O prota avança e ativa a insígnia da morte, e deixa uma marca em suas cabeças que facilita muito a eliminação deles. E além do mais, quando a insígnia estiver ativa, com um golpe bem sucedido ela adiciona 100% a mais de dano. E como os guardiões estão se aglomerando aos montes, nesse caso será melhor usar a noite mortal, o que significa escuridão absoluta. Com isso eles não verão nada, assim posso só passar eliminando eles. O prota diz que está cansado por não ter parado nem para descansar, e é atacado por todo lado com magias diversas, entre fogo e gelo. Ele usa super velocidade para desviar, e mesmo que eles tentem será muito difícil o acertar. Quando ele percebe é tarde, tinha um círculo mágico bem embaixo dele, que o congela no ar, dando brecha para um ataque direto dos guardiões, mas não foi o suficiente para segurar ele, que se liberta cortando, e diz que foi por pouco. Se levasse esse golpe direto estaria em problemas, e pensa que isso nunca acabará se ele só ficar se defendendo, e fala que é melhor acabar logo com isso. E ao mesmo tempo que os guardiões se preparam, ele ativa Luar da Destruição, Lua de Sangue, partindo todos ao meio ao mesmo tempo. Ele os derrota e diz que agora irá ver o que eles estavam guardando. Ele entra em uma sala muito espaçosa. Ele vê mais uma porta e diz que será chato se mais uma coisa sair dali de dentro. Ao dar um passo à frente ele ativa algo. E enquanto isso pensa se isso será o fim para esse jogo. Quando o sistema diz a ele que para ativar a sala do boss tem que ser no mínimo 5 jogadores, ele pensa que isso é piada. Quando o sistema avisa que ele não completou os requisitos, e por causa disso será morto em menos de 5 segundos, ele fica bravo e diz que isso é uma grande covardia. E pensar que isso acabaria assim. Ao morrer o sistema avisa que ele conseguiu a runa de reversão do tempo, e que também já a usou 100 vezes. E por causa disso ele voltará para a primeira rodada, e a runa será destruída, e dando início à última regressão. Uma multidão está reunida em uma praça, eles estão comemorando a chegada do Ano Novo. E no meio dessa multidão está o prota, que retorna mais uma vez, e mesmo que tenha chegado até a final desta vez voltou do início de novo, onde ele será pego pelo jogo mais uma vez. Ele diz que se pudesse pararia o tempo ali, para que ninguém fosse ao jogo, mas essa será a última tentativa. Vou ver ele até o final de novo, mas dessa vez tenho que levar 4 pessoas comigo. Mas qual será o melhor grupo? Alguns minutos atrás uns caras estão felizes por se tornarem adultos. Um deles diz que não sabe o que será depois de se formar, mas tem a ideia de ser motoboy, e pergunta a seu amigo o que ele fará. Ele responde que se tornará um gangster. Ao ouvir isso seus amigos afirmam que isso é perigoso. Se ele falhar nem que seja um segundo ele morre. Ele responde que não se importa com isso, porque só se vive uma vez, e viver como queira é a melhor opção. Todos pensam que é loucura, e quando terminar a escola só cortará os laços com ele. Um deles fala o que ele fará com o garoto de tarefas que ele tinha na escola. Ele diz quem? O maldito deprimido. Vou continuar em seu pé. Ele vai trabalhar para mim e depois quando enjoar dispenso ele. Os caras diz que isso é maldade. Enquanto ele deva pensar que vai se livrar dele, ele estar aqui dizendo que vai continuar em seu pé. Ele achando o máximo o que os outros falam. Diz que ele quem decide o que ele fará. Quando um deles fala que está vendo o garoto de recado dele, o prota pensa que está na hora e quando a contagem acabar, o cara responde que sim, aquele ali é mesmo seu garoto de tarefas. E fala que tem algo diferente nele. Com a multidão comemorando o Ano Novo, ele pergunta por que o prota está o encarando. Seu amigo fala que ele terá outra chance de o incomodar. Ele responde que deixará passar. E enquanto um deseja feliz Ano Novo ao outro, um ser fala que humanos são engraçados. Estão tão felizes sem nem saber o que aguarda eles. Eles questionam. Quem falou isso entre eles? O ser é um anjo, que diz do alto, que humanos são como animais em jaulas. Eles a percebem, e pensam que ela é um grande evento que o governo deve estar fazendo, e diz que mesmo assim parece muito real. O prota pensa que ela finalmente, e diz que depois de 99 vezes, ela ainda continua desagradável. Ele diz, humanos inúteis. Mesmo que estejam impressionados com minha beleza, não se engane, porque não quero ter qualquer envolvimento com lixos como vocês. E como estão com essas reações devem estar me ouvindo. Um deles pergunta o que ela está fazendo, se fantasiando de anjo ou coisa assim, e ainda chamar as pessoas de lixos. O prota pensa que isso é uma pena. Ela fala que ele é muito irritante, e explode sua cabeça.
O que cria um pânico nas pessoas. Ela pergunta como humanos inferior pode falar com um ser superior de tal maneira, e nem mesmo ajam como se estivessem em razão de algo, e se não quer ter o mesmo destino daquele. Fiquem quietos, agora vou explicar, já que vermes como vocês não sabem o que estou fazendo aqui, falarei de maneira simples e fácil. O prota pensa que toda vez tem que ouvir isso, agora vamos começar um novo jogo, e uma vez no dia 1º de cada mês. Serão levados a outra dimensão onde por 20 rodadas humanos serão levados de forma espiritual, e lá terão coisas para fazer, e é simples, completem as missões e voltarão vivos de volta à Terra. Eles cochicham que não entende o que ela quer dizer, com voltar depois das missões. Ela diz que eles devem estar pensando que todos vão viver, mas não será bem assim, terão um ranking, e quem ficar abaixo dele não voltará para a Terra, mas não levarei todos. Só humanos de 18 a 30 anos. O prota pensa que quando foi pela primeira vez não achou que teria que ouvir isso todas as vezes. Um velho comemora que não vai se arriscar, um deles não gostam muito. O cara pede que eles tenham calma porque ela pode explodir cabeças se quiser. Ela diz que agora que explicou vamos começar o jogo. E que tem em torno de 1 milhão de pessoas. E esse espaço que estão foi criado para que cada um crie seu avatar. O prota diz que fará o mesmo de sempre. E como sempre seu apelido será Ceifador Negro, eles são levados a um grande campo verde. O prota diz que com essa são 100, as vezes que teve que retornar. E como estar usando a mesma forma desde o 12º retorno parece que esse é seu corpo real, a multidão fica confusa. O prota diz que todos deixaram seus avatares bonitos como todas as vezes. Isso é outra coisa ruim, avatares bonitos demais só chamam atenção. E se morrer nesse mundo morre no mundo real. E de qualquer forma já vamos começar, e ali está ele. Van Yongmin. Ele fez esse corpo musculoso de novo. O anjo aparece de novo. E diz que pelo rostos deles estão felizes pelos avatares. E diz que tem em torno de 1 milhão de pessoas. Eles falam que não parece ter tudo isso aqui. Ela diz que como esperado humanos são burros. O que faz vocês pensarem que só existe esse espaço que vocês estão? E grita que todos estão divididos em espaços como esses por todo lado. E lá também tem outros anjos. De qualquer forma vou lhe dar explicações simples. Pensem em algo como janela em suas cabeças. O prota pensa que essas janelas de atributo faz querer suspirar. Ela diz que agora que estão vendo as janelas de atributo, veem o quão lixo são. Agora fiquem fortes e se sobreviver até o fim de todas as rodadas. Não serão apenas livres do jogo, mas também serão capazes de realizar um desejo. As pessoas ficam mais animadas com a ideia de ter um desejo. Por fim abram o inventário. Lá tem um presente para cada um. Como podem ver são fragmento de runa aleatório de uso único. Olhando a reação parece que nem todos tiveram sorte. Elas dão habilidades diferentes. Mas deixando essa conversa de lado vamos começar o verdadeiro show. As pessoas ficam confusas. Se isso em sua frente são goblins, o cara responde que talvez seja como jogos. O anjo diz que eles deveriam estar animados porque nem todos os goblins foram invocados ainda, e são 10.000 humanos versus 50.000 goblins. Assim lutem até a morte, eles avançam para os atacar, o prota caminha até eles, e dar início aos ataques. Fazer isso é preciso. Se eu quiser criar um bom grupo as primeiras impressões é importante, preciso deixar minha presença em suas mentes para que assim moscas problemáticas não se aproximem. E o mais importante quero a atenção desse lixo. E para isso vou me mostrar um pouco. Enquanto o prota derrota eles, as pessoas em volta ficam impressionadas, e pensam que ele seja soldado de alguma força especial. A garota fala que seu nome é Ceifador Negro. Os outros falam que os goblins são os monstros mais fracos de qualquer jogo, então atacar ele será fácil. É só fazer como aquele cara, mesmo que ele faça mais fácil que o normal. O mesmo cara é atacado por um do nada, e faz todos entrarem em pânico e correrem para qualquer lado, enquanto ao longe o prota vê as mesmas coisas de novo, e diz que essa situação eles não pensam em nada além de sobreviver, e com esse instinto dominando suas mentes serão alvo fáceis. Não julgo. Essa foi minha primeira escolha quando vim pela primeira vez, só depois de retornar pela segunda vez que vi que não tinha sentido correr por esses campos verdes. A garota que tentava fugir bate em algo invisível. O prota diz que para pessoas que nunca mataram animais pequenos antes será difícil matar goblins, mas se quiser ficar vivo tem que superar isso. Pessoas gritam em um grande campo aberto por socorro, enquanto o anjo assiste e diz que agora está tudo divertido. Mas no entanto aquele ali é bem interessante, ela vê seus status, mas algo restringe toda informação, deixando só seu nome visível. Ele fala que isso fere seu orgulho como ser superior não poder ver seu status mas mesmo assim ele é interessante.
O prota continua matando goblins e quase está finalizando a missão de matar 100. Eles não param de vir pra cima, assim facilitando muito meu trabalho de correr atrás deles. Depois de alguns abates ele vê que eles estão com medo, e diz que agora pode dar uma respirada. Ele abre sua janela de status e vê que já está no nível 4, e diz que dessa vez foi bem rápido e coloca seus pontos todos em agilidade. E diz que além de ter mais chances de desviar com agilidade no máximo, também ajuda com velocidade da força, e isso é mais importante no início. E com essa velocidade de progressão vou chamar a atenção do anjo. Agora é só terminar essa missão. O prota ataca um bando que está perto dele, e diz que já que eles não vêm irar até eles, e mesmo que eles tenham tentado se defender, não mudou em nada. O prota derrotou todos e terminou sua missão. Ele pensa que passou sem problemas algum, e matou goblins como louco só para ter a atenção dela, e conseguir ficar em primeiro. Porque todas as rodadas o primeiro lugar ganha os melhores itens ou habilidades, e se ficar em primeiro em todas as regiões, obviamente também ganhará as melhores recompensas. O prota usa o bilhete que ganhou para comprar um punhal, e joga o que ele estava fora, e diz que usará o baú que ganhou por ficar em primeiro nas regiões depois. Ele fecha o inventário e abre o status e diz que esse título que recebeu não tinha em suas outras tentativas. Jogador de última viagem, ele pega essa runa e a usa. O sistema dá parabéns por ele ter conseguido essa runa temporal, e que ele entrará no corpo do jogador. Mais um erro acontece. O prota diz que isso é esperado, porque se ela funcionasse ele poderia voltar infinitamente. O sistema acusa que ele é um viajante do tempo que voltou mais de 100 vezes, e ganha o título de jogador de última viagem, que o permite quando morrer ficar em forma espiritual no mesmo lugar por 1 minuto. E depois pode escolher o local que deseja renascer. O uso dela é único. O prota pensa que títulos são muito mais fortes que runas. Além disso, ressurreição, só os sacerdotes possuem ela. E ainda não é tão forte assim, mas essa aqui me deixa com a vida no máximo. Agora sim tenho algo incrível. O prota fala que isso sim é algo interessante. E agora tem uma verdadeira carta na manga. Ele se espreguiça e diz que já está na hora dos outros terminarem também. E se pergunta se o cara que ele irá usar está indo bem, e ver que ele ainda está vivo. Perto do final o anjo aparece e diz que as coisas só ficam mais chatas, e também já esperava que humanos fracos morreriam para simples goblins, mas agora deixará tudo mais divertido. Todos ficam confusos, porque todos os corpos começam a desaparecer, e com isso mais goblins aparecem. O anjo diz que fez mais uma recarga de 50.000 para eles, e que agora isso deva ser o suficiente para eles brincarem mais, o que deixa as pessoas mais desesperadas tentando sobreviver a eles. E mesmo com o número de goblins mortos para concluir a missão fosse baixo, ele estava aumentando graduadamente, enquanto alguns que teria terminado a missão assistiam sofrer de seus companheiros. E o anjo achando todo o sofrimento máximo, a missão chega ao fim, todos ficam meio que aliviados, mas o anjo diz que já que terminou está na hora de matar aqueles que ficaram em último. E com isso as pessoas que mesmo depois de escaparem com vida dos goblins morreram por não bater os pontos na tabela de ranking. Mesmo implorando para sobreviver o anjo só debochava deles, e dizia que isso parece mais música para os ouvidos. E aos outros que sobreviveram podem retornar. Mas antes disso vejam um número no ranking. Na região atual e em toda a região, o prota ficou em primeiro, e suas recompensas foi o dobro de tudo que ganharia convencionalmente. O sistema diz que assim que ele alcançar o nível 10, uma loja do jogador será criada. As pessoas começam a voltar. Ele pensa que com isso todos devem saber que ele é o número 1. O anjo fala que o número 1 de todas as regiões vem de sua área e incrível. Assim antes dele voltar ela faz uma pergunta ao prota. O quão forte ele é? Ou se ele tem alguma runa poderosa. O prota responde que ela não pode ver sua janela de atributo. Ela diz que sim, isso só era um teste. Não teria como ela um ser superior não ver. Ele pensa que sim, e sabe que ela não pode ver. E pergunta a ela se ele pode fazer um pedido. Ela diz que sim. Ele fala que a recompensa do primeiro lugar é muito pouco. Todos ficam impressionados com sua audácia. Ela pede que ele repita o que acabou de falar. Ele responde que ela poderia lhe dar algo melhor que isso. Como assim, humano? O que isso quer dizer? O prota volta a falar que não gostou das recompensas, e se ela poderia dar uma coisa melhor. Ela pensa que um simples pedaço de merda tratou assim só por ter matado meros goblins. E diz que isso é ridículo, só explodirá a cabeça dele. E lembra que isso era uso único e que já usou no começo da prova. Mas mesmo assim não é que ela não consiga matar, e pensa em uma ideia. Ela responde que normalmente só iria ignorar, mas é melhor se discutir isso no privado. Ela pede que todos esperem ela, e o pede que ele a siga. E todos pensam que ela realmente vai mudar sua recompensa. E se todos forem fortes igual ele, é só pedir que eles mudará. O prota dá uma olhada para o cara,
e depois continua seguindo ela até um lugar afastado de todos. Ela pergunta por que ele está tão distante dela, assim ela não enxergará ele. Ele responde que sim. Ela pensa que humanos só obedecem se gritar com eles, e como ele acha que ela poderia mudar algo dado pelo sistema, ele é muito burro, ele deveria só ter aceitado o que recebeu, essa ganância que o matou. E quando passar por ali vou matar ele. Teria uma grande complicação se eu matasse um jogador por motivos pessoais, porque se os outros se rebelassem os seres responsáveis pelo evento iria me culpar, por isso não pode ter provas. E se um humano fraco e de merda não tivesse falado nada ainda estaria vivo? Ela se vira e pergunta o que ele deseja, quando é acertada por um soco que a joga para longe. Ao tomar o golpe ela fica sem entender o que aconteceu, e depois se vira para rebater, mas ele não estava lá. Quando ela pensa que ele desapareceu, ele aparece em suas costas, ele agarra em suas asas, e ela pergunta o que ele está tentando. E mesmo gritando ele arranca, ele manda ela parar de drama, apoia seu pé em suas costas e puxa outra asa, e diz que agora ela não será capaz de fugir, e pergunta se ela acha divertido sentir dor. Ela responde que isso não é divertido. O prota diz que minutos atrás, seria ela fazer a mesma pergunta a ele, e depois soltaria uma risada. Ela pergunta se ele está maluco, e de onde tirou isso, e essa adaga em sua asa para que serve. Ela diz que mesmo assim nunca planejou matar ele. Ele diz que não tem por que mentir, sem só olhar em sua cara. Biriel, ela pergunta como um mero humano sabe seu nome. Ele diz que ela não precisa saber. Ela pergunta o que ele fará com essa arma. Ele diz que é óbvio. Ela pergunta se ele enlouqueceu, porque com um estralar de dedos pode explodir a cabeça dele. O prota responde que ela não pode mais fazer isso. Ela grita que mesmo que ele faça isso os outros anjos não ficará simplesmente parados. Eles estão nem aí para você. Todos eles são egoístas que não se importa com nada além deles mesmos. Ela diz que ele não ganhará nada com isso. Ele responde que mesmo que ela não saiba, sim, ele ganhará muito com isso. Ela tenta o parar falando que para eles voltar ela tem que os guiar. Ele diz que não, assim que você morrer os sistemas retornarão automaticamente, mas como você sabe disso? Sendo assim te darei qualquer informação sobre tudo. O prota fala que não precisa, se fosse o caso já teria tirado tudo dela, e diz que eles só são peças de xadrez fazendo o papel de guia, e quando tentava pensar em algo, só teve seu peito atravessado. O sistema fala que um anjo foi derrotado, e ele recebeu o título de primeiro matador de anjo, e recebeu sangue de anjo, e a runa da matança. A runa será pregada automática no jogador, e também receberá o título primeiro matador de anjos, que ao enfrentar um ser sagrado tem seus atributos dobrados. O prota diz que soube disso quando se vingou de um anjo na sua 13ª volta. Como essas recompensas são dadas aos primeiros que fizessem, não ganhei nada. Se os anjos agora descobrissem que conseguir isso ficariam chocados. Mas o principal motivo de matar eles é isso, sangue de anjo. Isso dá ao jogador o direito de transferir sua classe para ceifador. Todos os jogadores podem ter uma classe, mas isso só vai acontecer a partir do nível 10, e ao todo tem 30 classes diferentes, e para mudar elas seria simples. Só em caçar ou em cumprir algumas tarefas podem obter, mas classes únicas dadas a um único jogador precisa de circunstâncias especiais. É claro, elas estão em um patamar diferente de classes normais, em questão de tudo ser muito roubado. E minha principal meta agora é chegar ao nível 10 para mudar minha classe o mais rápido possível. Ele usa sua caixa que ganhou por ter ficado em primeiro em todas as regiões, para bufar ele na próxima rodada, que ficará com seus atributos dobrados até a segunda rodada acabar. Ele pensa que essa é a última tentativa, então precisa ficar forte por qualquer meio. A primeira rodada chega ao fim, e todos são mandados de volta. Eles voltam sem saber o que houve. Se foi real ou se foi delírio coletivo. O cara pega seu celular e diz que o tempo que passou foi o mesmo naquele lugar. Seus amigos diz que teve um sonho estranho. Ele responde que não só ele mas todos ali tiveram. Ele pergunta se ele também. Ele diz que sim, mas não acredita que isso foi um sonho. Seu amigo fala que se tudo aquilo for real eles vão ter que voltar lá. Ao ver ao redor tinha pessoas que não acordava. Eles perguntam por que elas ainda estão dormindo. Ao checar eles veem que ele não respira. Um deles fala que ele está morto. O outro diz que sendo assim, todos que não acordam estão mortos. Ele diz que toda rodada será assim. E isso é muita loucura. Ele diz que não importa quem nasceu com uma colher de ouro na boca, a partir de agora todos são iguais. Ele vê seus amigos desesperados e pede que eles se acalmem porque primeiro tem que pensar em sobreviver, enquanto o outro diz que morrer sem aproveitar a vida é injusto. Ele diz que não são só eles, tem muita gente na mesma situação. O que tem de injusto nisso? Ele responde que ele foi um valentão a vida inteira, por isso agora isso não vale de nada para ele. Mesmo que isso signifique morrer ali.
e pergunta para onde tanto ele olha. Ele diz que não consegue achar seu garoto de tarefas, ele se pergunta para onde ele foi, e tem certeza que o viu antes de desmaiar, e se ele não estar aqui talvez não passou da primeira rodada. Seria bem a cara dele morrer assim, quando ele ver um cara com roupas estranhas, e pergunta por que ele está usando elas, quando ele se toca que todo o poder que ele conseguir naquele mundo pode levar com ele para a Terra. E todos ao seu redor também percebe. Ele pergunta por que seus amigos estão olhando para o nada. Ele responde que ele também está fazendo isso, quando ambos percebem que só a pessoa que abriu o status podem o ver, e um deles fala que até os atributos podem ser usados na Terra. Ele agacha para testar com uma pedra, e ver que isso é verdade. E na televisão passa que pessoas em uma praça entraram em um tipo de sono coletivo, que os levaram para outra dimensão. Além de uma mulher vestida de anjo passar instruções sobre o que eles iriam fazer, e de acordo com a polícia os envolvidos tinham de 18 a 29 anos, e foi confirmado que isso aconteceu não só no país, mas em todo o mundo. O prota diz que isso é o começo de tudo. As autoridades não conseguirão explicar por agora o que aconteceu, e mais de 11% da população do país morrerá e foi a primeira vez que isso aconteceu, e enquanto as notícias das mortes se espalham. O real problema estava em outro lugar. A TV diz que essas pessoas que foram levadas estão sendo chamadas de jogadores, mas quem deu início a isso ainda é desconhecido. O fato dos jogadores poder trazer seus poderes para o mundo real, nada acontecerá por enquanto. Mas quando os jogadores forem ficando mais fortes, eles virarão entidades incontestáveis, e não importa se uma brigada inteira lutasse contra eles, ou quais armas humanas usassem, não servirá de nada contra eles. E por isso não vou assistir o mundo entrar em caos. Se eu deixar a Terra vai ser destruída antes da 20ª rodada, e para que isso não aconteça só tem uma solução, virar o mais forte para controlar todos os jogadores. E também vou precisar usar métodos distintos das últimas vezes que voltei. Primeiro vou ter que recrutar algumas pessoas que já tenho em mente, que virarão grandes destaques no mundo, mas ainda não chegou a hora de ir até eles. Nesse momento preciso resolver algo mais importante. O prota volta para casa e diz que seu irmão comeu besteira no jantar de novo. O prota vai até seu quarto, e diz que ele está dormindo mesmo que seu irmão mais velho não tenha chegado ainda. Hyun é meu irmão mais novo que está indo para o 3º ano do ensino médio. Nossa família era normal até nossos pais morrerem em um acidente de trânsito. E foi aí que me tornei o único guardião dele. O prota liga a luz e o chama. Ele diz que ainda são 6 horas. O prota puxa sua coberta e diz que ele não tem tempo para dormir. Ele pergunta o que houve. Ele diz que no caminho falará tudo. Ele fala que se tudo isso é para ver o pôr do sol prefere dormir. Ele pede que ele ouça seu irmão. Agora não é a hora de dormir porque o mundo está um caos. Ele diz que ele iria assistir à cerimônia de Ano Novo. E pergunta se aconteceu algo. Ele pede que ele se vista que o explicará no caminho. Seu irmão pensa que para ele estar tão sério deva ter acontecido algo. O prota diz que ele não deva ter ideia do que está acontecendo e manda ele pesquisar quais são as coisas mais pesquisadas no mundo agora. Ao ver todas as notícias ele pergunta o que estará vendo no mundo. Ele diz que isso que ele viu foi o que aconteceu com ele. Ele pergunta se ele se machucou em algum lugar. O prota responde que não. E não precisa se preocupar. Ele diz como que não, se você é o único que tenho. Ele pensa que quando seus pais morreram seu irmão foi o único que ficou para cobrir esse papel de pai e mãe. E também sei que teve que se tornar mentalmente forte, mas ter uma mente forte e matar 100 monstros é diferente. O prota diz que sabe o que ele está pensando. Mas lá dentro tinha um sistema como em todo jogo, e também não sou tão fraco assim. E verá isso mais tarde quando te mostrar, então se quer saber só me segue. Ele para, e pede para seu irmão o dizer antes, porque ele quer saber aonde vai. O prota responde que eles vão ao esconderijo de delinquentes da turma dele. O prota fala que eles vão até o esconderijo do valentão da turma dele, e sabe que ele está ameaçando ele. Ele pergunta como ele sabe disso, ou se ele já sabia antes. Ele fala, como achou que eu não saberia? Ele pensa que não queria causar problemas para seu irmão. O prota pensa que não sabia antes, e pede desculpas. Ele só soube depois que voltou de sua 10ª regressão, não tinha percebido antes, até que um dia recebi uma ligação, que precisaria ir ao hospital e por causa da minha tolice e fraqueza não pude proteger meu irmão, e por isso mais uma vez peço desculpas, e afirmo que ninguém mais vai mexer com você. Minutos antes de chegarem ao local, eles estavam batendo em alguém. O cara diz que deu a ordem para que eles trouxessem 200 UAU, mas por que não arrumaram? E como ele não responde apanha de novo, os caras ao longe falam que ele é impiedoso até com seus próprios aliados, e que fará de tudo para não ver esse lado dele. Depois de bater nele ele diz que compraria uma moto com esse dinheiro mas agora terá que esperar, e pergunta se eles sabem algum lugar para conseguir dinheiro. Depois de pensarem,
Ele fala que tem aquele cara grande de cabelo preto, e dá a ideia de chamar ele. Ele responde que iria chamar ele de qualquer jeito e ainda vai espancar ele para celebrar o ano novo. Os cara fala que com isso ele pode pegar todo o dinheiro que ele tiver. Quando o gordo fala que ele é praticamente um mendigo, e ele não trará nada, mesmo que eu o mate de bater nele, os caras falam que isso é ruim e pergunta se ele não tem pais, ou ninguém que arrume esse dinheiro. Ele responde que ele vive com o irmão. Quando eles aparecem bem em sua frente, e diz que queria falar com ele, mas já que apareceu foi melhor ainda, e grita que matará ele, e se pergunta quem é o cara que está com ele, além da expressão dele estar o deixando irritado. Ele pergunta quem é o cara ao lado dele, o prota responde em seu lugar, e diz que é o irmão mais velho dele. Ele responde que não perguntou a ele, e agora por que não ficou calado irá matar ele e seu irmão, e pede que seus subordinados vá pegar eles. Eles perguntam se o irmão dele é bom de briga, até zomba da altura, mas toma logo um direto na cara. O outro avança mas teve o mesmo destino, faltava mais dois que levou cada um soco e caiu também, sobrando só o gordo pilantra. Ele pensa que ele sabe brigar, mas esses golpes não vai funcionar nele. Ele vai até ele dizendo que por mais que saiba boxe o físico é muito importante. O prota pergunta se ele não viu as notícias, ele pergunta quais, e tenta bater nele. O prota desvia de todos os ataques o deixando fadigado só em tentar se movimentar. Ele se pergunta como não conseguiu acertar ele. O prota diz que se ele tivesse visto as notícias não teria nem tentado lutar contra um jogador como ele, o acertando um só na lata. O prota dá um murro bem na lata dele, ele tenta voltar rebatendo e ver que ele sumiu. Quando ele percebe leva outro na lata, e o gordo continua falando que o prota é fraco, mesmo com os dentes fora da boca. E quando ele vê os dentes em sua mão grita que vai matar o prota. Ele pega sua mão e soca sua cara mais uma vez, os caras de longe ficam só olhando, porque se tentar algo vai levar também. Ele pensa que ele está fazendo isso de propósito, ficar batendo só na cara dele assim. E diz que precisa acertar ele pelo menos uma vez, ele até tenta mas leva um chute que o lança para longe. O prota o chama e pergunta se ele está sentindo alguma dor, e pensa que de todas as regressões nunca esquecerá a dor que sentiu naquele dia. Do chão ele implora que o prota não chegue perto dele. O prota se aproxima e diz que dará um motivo para ele nunca ter mexido com seu irmão. Segura sua mão e arruma os dedos dele que estavam tortos, enquanto seus subordinados corriam. O prota pergunta a ele se ele sabe o que vai acontecer se ele tentar algo contra seu irmão de novo. Ele responde que sabe, e que nunca mais encostará um dedo nele. O prota diz que isso foi uma boa resposta, mas precisa arrumar a mão dele para que ele não possa mudar de ideia no futuro. E ele grita de felicidades. Depois do que ouve seu irmão pergunta se ele aprendeu artes marciais em algum lugar. Ele responde que jogadores podem usar suas habilidades no mundo real. E mostra algo tirado do inventário. Ele fica impressionado. O prota diz que dá para tirar qualquer coisa que ele quiser. Ele pergunta se quando ele ficou muito rápido ele fez a mesma coisa. Ele diz que mais ou menos. Isso era sua destreza. Seu irmão pergunta se é a mesma dos jogos. Ele diz que sim. Um humano normal tem 3 e um atleta profissional tem 10. Ele pergunta se ele aumenta toda vez que upa. Ele responde que não sabe por não ter upado ainda. E pensa que isso é mentira. Ele sabe que sim, mas não falará muito para o proteger. Porque a primeira vez que ele revelou que era um regressor seu irmão foi raptado por outro jogador. E mesmo que eu tenha me vingado, não quero que isso aconteça novamente. Tenho que estar forte para que ele não seja afetado com as lutas futuras contra outros jogadores. O prota o chama para tomar café em uma loja de conveniência. Lá o prota vai até o caixa. Ele pergunta onde seu irmão vai se o macarrão estar ali. O prota pensa que isso é tudo que ele tinha economizado até esse momento. Ele pergunta por que seu irmão está tirando todo esse dinheiro. Ele pede que ele pegue o que quer comer. Ele diz que tudo é muito caro, e o melhor seria economizar o dinheiro. O prota diz que ele pode pegar o que ele quiser, porque as coisas vão ficar melhor de hoje por diante. Ele responde que sendo assim vai querer comer isso, barriga de bacon. O prota fala que um dia eles irão comer tudo o que quiserem em um restaurante. Ele responde que isso é mais que o suficiente para ele. O prota pensa que ele pode esperar porque vai ter tanta carne que ele enjoará. Enquanto ele come e diz que está bom, o prota levanta e pede que ele espere onde está, pega uma caneta e compra todas as cartelas da loteria. Ele pergunta quantas tem, e ver que tudo deu 100.000 UAU. E pergunta por que seu irmão quer gastar tudo com isso. Ele pede que ele espere e veja. Ele pergunta por que ele está jogando os mesmos números, e o prota pergunta por que ele pergunta tanto. No dia que sairiam os resultados da loteria seu irmão estava apreensivo, dele ter jogado todo o dinheiro no lixo, e que deveria ter comprado comida ao invés de cartelas de loteria. Ele pede que ele pare de roer as unhas. Atentamente acompanhando os números ele vê que todos são exatamente o que seu irmão jogou,
e pensa que isso é tudo loucura, e pergunta se isso que ele está vivendo é um sonho. Se for, pode beliscar ele. O prota diz que ele mesmo pode fazer isso, e pergunta se ele prefere que seja um sonho. Ele diz que não. O prota fala que ele pode ficar relaxado, que isso não é um sonho. Ele fica feliz e começa a gritar. Ele diz para ele ficar quieto, senão assim todos podem ouvir. Ele pergunta se ele gostou tanto assim. Ele diz que sim. O prota fala que também está feliz. O prota pensa que também ficou assim na primeira vez, até gritou, mas depois de repetir várias e várias vezes, só tento retirar o dinheiro o mais rápido possível. Vai haver mais de 900 milhões de mortes. A economia vai quebrar. O que vai girar o mundo é troca e venda de itens. Seu irmão diz que não acredita que todas as cartelas são de primeiro lugar e pergunta quanto dinheiro eles vão ganhar. O prota diz que não tem noção, mas pensa que deva ser uma quantidade boa para abalar o mundo. Logo mais ele vai até o banco, e pensa que fez isso diversas vezes e não fica mais tão nervoso. Ele fala ao atendente que estará ali para pegar o prêmio de primeiro lugar da loteria. Ele pergunta a região. Ao ouvir, ele lembra sobre uma pessoa que ganhou todos os 115 bilhetes dessa região. E seu gerente diz que quando ele vier buscar é para tratar ele como um VIP. Ele pede que ele espere, e chama outra pessoa para atender ele. Assim o presidente do banco vai até ele, lhe dar os parabéns e pede que ele o acompanhe até um lugar privado, e o apresenta para uma secretária, que pensa que ele é o ganhador de todo esse prêmio. Ela pede que ele sente. Ela pergunta se ele quer algo, uma bebida, um café ou suco. Ele responde que não quer nada, e diz que quer receber seu prêmio diretamente. Ela fala que precisa confirmar o bilhete dele. Ela pega em mãos e pensa que receberá todo esse dinheiro sozinho. O prota pergunta quanto ele ganhará. Ela diz que seja por volta de 22 bilhões de UAU, e depois de tirar as taxas seria em torno de 15 bilhões. Depois dali a primeira coisa foi procurar um lugar para morar, depois abrir ações e investir em Bitcoin, que iria aumentar em 500%. O prota pergunta ao seu irmão o que ele achou da casa nova. Ele responde que é ótima. Ele fala que sendo assim vamos nos mudar agora. Seu irmão pergunta por que quer pagar aluguel se temos muito dinheiro. Ele diz a ele que tem 1 bilhão com ele, mas o resto está em Bitcoin, o que deixa ele sem palavras. O prota diz que sabe o que ele vai dizer, e pede que ele não fique preocupado porque nunca ficará sem dinheiro, porque sabe os próximos números da loteria em seus sonhos. Ele pensa que nunca ouviu sobre ninguém que tivesse esses sonhos, e fala a ele que ele não pode esquecer de forma alguma. O prota pensa que não teria como porque fez isso muitas vezes. O prota manda ele comer alguma coisa que vai se mudar hoje. Longe dali o cara que ele irá usar em seu plano estar sabendo agora que suas habilidades podem ser usadas no mundo real, e diz que agora que estar tão forte entrará em uma luta de verdade. A sua cobaia vai até a casa do prota tentar fazer as maldades que ele fazia no ensino médio, mas ver que ele não está em casa, e pensa que ele deva ter morrido no outro mundo porque não atende suas ligações. E ainda estar bravo pela encarada que o prota deu nele no dia que foram levados ao jogo. E diz que não vai liberar ele assim, sem antes o bater. Depois de tanto bater na porta, a inteligência percebe que ele não está em casa, mas ele ainda consegue surpreender em fingir que está indo embora para ver se o prota abre. Até que o senhor pergunta o que ele está fazendo batendo na porta das pessoas assim. O cabeça de vento pergunta se ele é o síndico. Ele diz que sim, e pergunta se ele estará ali para encontrar algum amigo. Ele responde que sim e pede para o senhor abrir a porta. Ele diz que o amigo dele o deixou para trás porque se mudou faz pouco tempo. Ele fica bravo e supõe que o prota está fugindo dele. Enquanto isso, o prota está na entrada do seu novo apartamento. Seu irmão fica impressionado com todo o que vê, e quando ele vê dentro do apartamento fica mais deslumbrado ainda, porque era muito espaçoso. O prota diz que a largura total é 330 metros. Ele pergunta se isso não é demais só para eles dois. O prota diz que tem que ser assim já que eles têm muito dinheiro. E quanto foi o contrato? Foi em torno de 22 milhões de UAU. E ele pergunta se o aluguel sozinho é tudo isso. E diz que antes só em gastar 5 mil na lojinha achava muito. E pergunta se seu irmão não quer ir para uma casa mais barata. O prota diz que não, porque quanto mais caro for melhor será a segurança. No dia 1 de cada mês todo jogador sofre de narcolepsia. Esse momento é o mais vulnerável para qualquer jogador, podendo ser morto por desastres naturais ou mortes causadas por outras pessoas. O prota pergunta se seu irmão gostou da casa. Ele responde que sim, e pede desculpas porque ele será arrastado todo mês para lutar enquanto ele só aproveita dessa boa vida. O prota pergunta por que ele estará assim tão para baixo, e diz que ele voltará toda vez que for para lá em segurança, e manda ele parar de pensar assim, o chamando para comer. Quando recebe uma ligação, e era sua cobaia, ele fala que ele já percebeu que se mudaram, mas é só ignorar ele, porque de qualquer forma não vai o encontrar na vida real, mas já no outro mundo. Algumas horas depois,
O Prota acorda e seu irmão estava se preparando para sair, e pergunta para onde ele vai. Ele diz que pediu alguns bolos de arroz e está indo buscar no recebimento. O Prota pensa que essa é a primeira vez que ele faz isso. Nem nas outras vezes ele fez, e pergunta para que ele está indo pegar. Ele responde que é para dar boas-vindas à nova vizinhança. Ele fala que isso é uma boa ideia, e pede que ele espere porque também vai ir junto. E assim eles fazem indo de porta em porta entregar o bolo. E diz que só falta um. E depois disso termina. Ao ir no último não tinha ninguém em casa. Quando iriam embora esbarram com a dona da casa no corredor. Ajude o perfil a crescer e comentem o que acharam.